Olá pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos falar da possibilidade ou não de o Flamengo fazer uma contratação para suprir a ausência do atacante Pedro. O que pensa a diretoria do Flamengo? Qual será a postura? Tem nomes já na mira? Depay, o nome do Martial, o francês Martial também surgiu. A imprensa internacional, na verdade Fabrício Romano, jornalista italiano, noticiando que o Flamengo abriu conversas. Será que é verdade? Nós vamos falar sobre isso. Tem também a situação dos lesionados do Flamengo. Quem está mais próximo de retornar aos gramados? Quem pode ficar à disposição para o próximo jogo, que será contra o Bahia no dia 12 de setembro, na quinta-feira que vem. O Flamengo voltou aos treinos. Hoje a gente vai trazer todas as atualizações. Tem também duas declarações do Alexandre, que foi apresentado hoje de maneira oficial à imprensa. Antes de falar sobre esses assuntos que são extremamente importantes, vamos para as informações. Eu vou começar falando dos lesionados. O que mais estão me perguntando nas redes sociais e também nas ruas, nos grupos de WhatsApp, é Vene, na verdade, o que estão mais me perguntando é se o Flamengo vai contratar alguém para a vaga do Pedro. A segunda pergunta que mais estão me fazendo é quem pode voltar para o jogo contra o Bahia no dia 12 de setembro. E aí eu fui apurar. Lembrando que o Flamengo retornou hoje aos treinamentos, depois de 3 dias de folga. E segundo eu apurei, Gabigol é o que está mais perto de voltar. Inclusive, antes, na semana passada, ele já tinha iniciado o processo de transição física, que é trabalhar campo e bola. Ele já tinha feito isso. Não ficou à disposição para o jogo contra o Corinthians, e aí é o que está mais perto de voltar. A tendência é que fique à disposição, sim, para o jogo contra o Bahia. Outro que corre contra o tempo para ficar pronto contra o Bahia é a Arrascaeta, tá bom? A Arrascaeta também está na fase final de recuperação, ainda não iniciou a transição, o que deve acontecer no começo da próxima semana para ele poder ficar à disposição para o jogo contra o Bahia. De La Cruz está no mesmo processo que o Arrascaeta. Eu diria que os dois estão ali no mesmo nível de processo de recuperação. E quem de fato eu arriscaria aqui, eu cravaria, que fica à disposição, ele é o Pereira, que ele não jogou contra o Corinthians por conta de uma pancada que ele sofreu no joelho esquerdo. E esse aí é o que está menos preocupando o departamento médico do Flamengo. Até dia 12 é tempo suficiente para ele ficar à disposição. Então esse aí eu diria para você, torcedor, que sim, ficará à disposição. Seria um reforço extremamente importante, tendo em vista que o Davi Luiz fez uma péssima partida contra o Corinthians, voltou a ficar mal tecnicamente falando. E o Léo Pereira é um jogador muito importante para fazer dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Mudando de assunto, vamos falar de Alexandre, novo lateral esquerdo do Flamengo. Hoje ele foi apresentado de maneira oficial à imprensa e ele retorna ao futebol brasileiro após 13 anos na Europa. Nossa, é tempo. Fazendo uma comparação aqui, é basicamente como o Felipe Luiz, quando vem para o futebol brasileiro, o Alexandre agora, ele tinha mercado, ele não tinha renovado com a Juventus, estava livre no mercado e ele tinha a possibilidade de continuar na Europa, recebeu várias propostas, recebeu propostas de clubes brasileiros, Botafogo, São Paulo, esses clubes também procuraram o Alexandre e ele escolheu o Flamengo. E ele falou sobre essa decisão e ele disse, uma decisão natural. Obviamente que não passa só o lado profissional, mas também do lado pessoal. Então foi uma decisão tomada em conjunto com toda a minha família. Minhas 2 meninas nasceram na Itália, são apegadas ao país, então foi uma decisão coletiva de voltar ao Brasil. Pesou o projeto apresentado pelo Flamengo junto com a comissão que eu já conhecia e os jogadores. Isso tudo facilitou a minha vinda para o Flamengo. Era o clube em que eu me sentia mais familiarizado. Sinto que vou me adaptar mais fácil pela questão de jogadores e comissão técnica. Estou muito feliz em voltar para o Brasil e chegar ao Flamengo. Esse fator da comissão e grupo foi realmente a chave para eu voltar. Eu sei, você já tinha escutado isso aqui no canal. E eu falei para vocês, o fator Tite e o fator Matheus Bac pesou muito na escolha do Alexandre, muito mesmo. Porque o Alexandre gostou demais de trabalhar com essa comissão técnica na seleção brasileira e gostaria de voltar a trabalhar com o Tite novamente e teve a possibilidade agora no Flamengo. Lembrando que o contrato do Tite vai até dezembro. O Alexandre pode continuar no Flamengo e o Tite não continuar. E aí, outro questionamento legal nessa entrevista coletiva foi sobre o posicionamento. O Alexandre é um cara extremamente versátil, inclusive na Juventus, ele estava jogando até de zagueiro. E ele falou sobre posicionamento em campo.
Foi um momento de adaptação, atuar como zagueiro. É sempre um momento de aprendizado. Na Juventus eu estava jogando com 3 zagueiros e eu estava nessa posição. Posso jogar em mais de uma posição. Na Juventus joguei em quase todas, volante, lateral, até de atacante em alguns jogos. Sempre procuro estar à disposição. Se um dia precisar na zaga, no meio, vou estar disponível. Hoje me sinto mais completo e adaptado. E de fato é verdade, é um jogador muito versátil. Eu achei uma contratação maravilhosa, inclusive para agora. Para mim, é o jogador mais importante dos contratados. A verdade é essa. O Ayrton Lucas está num momento terrível. Inclusive, acho até que ele está sentindo psicologicamente falando. A gente vê atitudes assim infantis fora das 4 linhas, bloqueando perfis que o criticam nas redes sociais. Sabe, eu acho que o jogador ele não tem que ficar ligando para a rede social, é jogar bola. E além de ele não estar indo bem, para mim ele está sentindo o fator mental, a cobrança. Ele não está sabendo lidar com a cobrança no Flamengo. Eu acho que o Alexandre chega para ser titular. Na ausência do Vinha, tendo só o Ayrton Lucas e o Alexandre, para mim o titular é o Alexandre. E você? Um bom questionamento, torcedor. O que você acha? O Alexandre tem que ser titular na vaga do Ayrton Lucas ou não? Os dois vão brigar por vaga ali. Pode opinar bastante. Vamos falar agora da principal informação do dia. O Flamengo vai ou não vai contratar alguém para suprir a ausência do Pedro, que se lesionou e vai ficar aí cerca de 10 meses longe dos gramados? Depay, Martial, o nome do Martial surgiu. Fabrício Romano divulgou aí. Será que é verdade? Bom, antes eu vou trazer declarações dos dirigentes do Flamengo, depois eu vou trazer o que eu tenho de informação de bastidor apurado por mim. Marcos Braz, na entrevista coletiva hoje, ele disse: em relação ao problema com Pedro, dizer que a gente lamenta ficar triste pelo atleta, que é ser humano que é, mas temos mais 3 centroavantes no elenco, Carlinhos, Gabigol e o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando soubemos do Pedro não ficamos atentos, começamos a conversar sobre essa possibilidade e necessidade de trazer outro jogador. A perda é irreparável em primeiro momento, era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou. O próprio Gabigol, em 3 finais de Libertadores, fez gol em todas. Nos deu 2 títulos, claro, com os companheiros, mas é de extrema confiança nossa, tanto o Gabigol quanto os outros. Mas ficamos atentos, começamos a ouvir. 300 pessoas ligam para nós e depois passam para vocês, imprensa, é do jogo. Mas a gente vem avaliando algumas situações. Essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma, caso de fato entenda que vai fazer uma contratação. Bruno Spindel complementou: temos mais 3 centroavantes para o Tite, o Flamengo está sempre atento ao mercado, mal saiu a notícia ontem, nosso telefone não parava de tocar, estamos atentos ao mercado, mas vamos tomar decisões com responsabilidade financeira. Óbvio que a questão dos recursos financeiros, a gente é super responsável, conservador, Landim é super rígido quanto a isso. Ano passado tinha colocado 60 milhões de reais de receitas, fizemos 303 milhões. Na pandemia vendemos Renier, Gerson, Yuri César, uma série de atletas compensaram todas as perdas e até superaram. Até um pouquinho depois da pandemia, com uma situação de caixa maior, estou falando tudo isso para explicar que é óbvio que nossos objetivos são esportivos, conquistar títulos, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. O mercado sabe que todas as negociações com o Flamengo são muito duras. A partir do momento que assinou o contrato, se o débito vence no domingo, vai cair na sexta-feira na conta. Tem clube que não paga imagem, luva, comissão. No Flamengo isso não existe. Bom, galera, o que ele quis dizer é o seguinte: o Flamengo vai ter uma responsabilidade financeira na hora de tomar essa decisão. O que eu tenho de informação, Depay, é a mesma informação que eu divulguei ontem. Foi oferecido há cerca de 15 dias atrás e até o momento nenhuma negociação em andamento. Inclusive, a diretoria entende que o Depay, além de ser extremamente caro, é um jogador muito valorizado, salário alto, não é um jogador que chegaria para suprir especificamente o Pedro, porque são características totalmente diferentes. O Depay, ele não é centroavante como é o Pedro, ele cai muito pelas pontas. Digamos que é o estilo Gabigol, digamos assim. E o outro nome que surgiu nessa quinta-feira foi do Martial, jogador francês de 28 anos, tá bom? Que atuou pelo Manchester United nas 2 últimas temporadas, passou pelo Sevilha por empréstimo e, cara, ele atuou durante anos pelo Manchester United, Mônaco e Lyon. É um jogador, repito, de 28 anos e até o momento, o que me afirmam no Flamengo é: não tem negociação em andamento com ninguém.
Vários nomes estão sendo oferecidos, vários. Inclusive uma pessoa do Flamengo até brincou assim, cara, tem 5 empresários oferecendo o mesmo nome, chega a ser engraçado isso. Porque de fato, e os empresários não estão errados. É assim que eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro assim. Por quê? Como funciona? Exemplo, vamos pegar aqui o Depay. Ele está livre no mercado. O empresário X brasileiro, ele liga para o Depay e fala, pô, me dá assina um documento aí me autorizando a trabalhar seu nome aqui no Brasil. Ele vai lá e assina. Só que ele tem um empresário oficial dele. E esse empresário oficial também vai lá e oferece ao Flamengo. E é assim que funciona. Todos estão sendo oferecidos, vários nomes estão sendo oferecidos. O Flamengo abriu negociação com alguém? Até a gravação desse vídeo, não, com ninguém. Vene, o Flamengo vai contratar? Eu vou ser bem sincero, acho muito pouco provável. Além do tempo ser curto, porque tem que se ligar no prazo de inscrição, que acaba agora em setembro, o Flamengo tem poucas possibilidades, porque a janela de transferência fechou. Tem que ser jogadores que estão livres no mercado, que não têm vínculo com nenhum outro clube. Então a possibilidade já diminui bastante de contratação. Repara só, quais são os jogadores que estão livres no mercado que poderiam chegar e suprir de fato a ausência do Pedro e ainda dentro desse requisito da responsabilidade financeira. É difícil. E aí eu vou entrar no outro ponto. Gente, não podemos esquecer que o Gabigol continua no elenco. O Gabigol ele não joga bem há 2 anos. Concordo. Mas chega um determinado momento que a cobrança tem que ser em cima dele. Gabigol, olha só, você não joga bem há 2 anos, só que você custa mensalmente pra gente cerca de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Você tem que jogar futebol. Chegou o seu momento. Inclusive, acho que o Gabigol ele pode juntar a fome com a vontade de comer. Sabe por quê? Ele está desvalorizado no mercado. Se ele faz esse restante de temporada muito bem, ele se valoriza no mercado e ele pode exigir a esse futuro clube dele, porque dificilmente ele vai ficar no Flamengo, um salário maior, luvas maiores, e assim. É a chance dele. Se eu fosse Gabigol, eu ia querer abraçar essa chance. Mas será que ele vai abraçar? Não sei. Mas eu acho que a diretoria não pode, de fato, cometer loucuras financeiras, porque a contratação, o jogador vai aceitar contrato até dezembro desse ano? Eu duvido. A contratação vai ser um contrato a longo prazo, gente. Não é uma contratação apenas para 2024, é já pensando no ano que vem. E aí? Eu acho difícil o Flamengo fazer uma contratação agora, correndo, para suprir a ausência do Pedro. Chegou o grande momento do Gabigol. Ele precisa abraçar essa oportunidade. Ele tanto reclamou que não ganha minutagem com o técnico Tite, vai chegar o momento dele. Será que ele está pronto para poder abraçar essa oportunidade com unhas e dentes? A ver, o tempo dirá. Valeu, galera. Beijão para vocês, forte abraço, fui! Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, tem aproveitado todas as oportunidades para falar, para aparecer. Mais do que dar satisfações à torcida, ele está muito preocupado em angariar votos para sua tentativa de reeleição como vereador do Rio de Janeiro. E nessa quinta-feira, durante a apresentação de Alexandro, novo lateral esquerdo do Fla, o Marcos Braz foi perguntado sobre reforços, a busca por um centroavante para substituir Pedro, o atacante que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em treino da seleção brasileira, pelo menos 9 meses parado. Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas, recebemos ligações de cerca de 300 pessoas oferecendo centroavantes e depois essas mesmas pessoas dizem que existe negociação com o Flamengo. É natural que em uma situação dessas o mercado se agite, mas vamos lidar com calma e avaliar as opções com responsabilidade, fecha aspas. Vale a lembrança de que os atletas em questão são extremamente caros e até outro dia jogavam em grandes clubes do futebol europeu. Memphis Depay havia sido, por exemplo, oferecido no mês passado, jogador que no Atlético de Madrid ganhava 4,5 milhões de reais mensais. Já Anthony Martial, atacante francês, 28 anos de idade, tinha vínculo com o Manchester United até julho.
Foi na manhã dessa quinta-feira que o Fabrício Romano contou que as tratativas entre Corinthians e Martial já estavam avançando e ele poderia virar reforço rubro-negro. Martial também faturava acima de 5 milhões de reais mensais. Para que o Flamengo avance em qualquer um desses negócios, certamente vai precisar transformar esses jogadores nos mais bem pagos do país, mas em condições extremamente diferentes. É por isso que o vice-presidente de futebol do Fla pede calma, muita serenidade nessa hora. O Flamengo não pretende fazer nada às pressas. O prazo para inscrições de atletas desempregados se encerra em 20 de setembro. Só para completar, contei para vocês no vídeo da manhã sobre outros jogadores que também estão disponíveis no mercado. O francês Ben Yedder, de 34 anos de idade, que fez grande temporada pelo Mônaco no ano passado. Já o Choupo-Moting, alemão de 35 anos de idade, que não teve seu contrato no Bayern de Munique, é outra alternativa. Esse não conseguiu render tão bem na temporada 23-24. Você que é torcedor flamenguista, contrataria quem para substituir o Pedro ou dá para terminar a temporada desse jeito? Já usa o espaço para comentário, deixe a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. SBT Esporte no ar, muito bem, sem muita energia hoje nesse início, porque a gente já começa com... Ih, gente, eu tô ouvindo minha própria voz, hein, não sei o que tá acontecendo. Mas olha só, falando sério agora, ontem eu acho que todo mundo do futebol ficou muito triste com o que aconteceu com o Pedro, o atacante do Flamengo, que estava servindo a seleção, e ele teve uma grave lesão. O jogador não vai mais atuar nessa temporada. Muito tempo fora vai ficar o Pedro, uma lesão bem grave. Roda o VT. Uma cena que ninguém gostaria de ver, principalmente os rubro-negros. Pedro chega ao hotel em que a seleção está hospedada de muletas e recebe o apoio de torcedores. O jogador se machucou no treino de quarta-feira num lance sozinho, quando a imprensa já tinha deixado o CT do Caju. Após realizar exames, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A CBF emitiu nota informando que o atleta foi desconvocado para seguir com o tratamento de saúde. Já o Flamengo disse que qualquer posicionamento sobre Pedro só será feito após o retorno dele para o Rio, onde irá passar por reavaliações. E disse que irá acionar a FIFA para ser ressarcido pela lesão sofrida por Pedro. O tempo de recuperação para lesões desse tipo pode variar de 9 a 12 meses. Este é o mesmo problema que afasta Neymar dos gramados desde outubro do ano passado. Com isso, Pedro só volta a jogar pelo Flamengo em 2025. Em 2018, o atacante sofreu a mesma lesão, mas no joelho direito. Na época, ele jogava pelo Fluminense. No dia 15 de agosto, Pedro lesionou o músculo posterior da coxa esquerda, na vitória sobre o Bolívar na Libertadores. O jogador voltou a atuar no último domingo e ficou em campo por 68 minutos contra o Corinthians. Uma notícia triste não apenas para os rubro-negros, como também para todos os amantes do bom futebol. Olha, eu quando recebi essa notícia ontem, o Vene colocou lá no nosso grupo, né? Eu fiquei, nossa, muita coisa passou na minha cabeça, inclusive pelas lesões que o próprio Pedro sofreu quando a seleção cruzou o caminho dele. Eu não tô em nenhum momento dizendo que a culpa é da seleção, gente, não é isso. O que eu tô querendo dizer é a falta de sorte do menino e a cabeça dele, imagina como não está. A gente vai relembrar aqui que em 2018, né, o Pedro foi convocado, na época ele estava jogando muito, ia ter sua partida para a Europa, né, Vene, Pedrosa, vocês de casa, e ele teve uma lesão. E até na época, muita gente comparou o Pedrinho, que também na época em que jogava, hoje é presidente do Vasco, jogando muito, foi convocado para a seleção. Um dia antes ele sofreu uma lesão gravíssima e ele foi desconvocado. Na ocasião do Pedro, em 2018, ele foi desconvocado, o Richarlison entra no seu lugar. E o Richarlison acaba agarrando aquela vaga de uma forma que depois o Pedro demorou para reconquistar. E agora, mais uma vez, Vene Casagrande, o Pedro, essa imagem muito forte do Pedro. Primeiro, assim, um beijo no coração do Pedro, da família. Eu falo isso quando a gente tem a proximidade com o jogador. Agora ele tá com as filhotinhas dele, né, pequenininha. Tenta usar os filhos para tentar passar esse tempo e não ficar com a cabeça ruim, Vene, porque a cabeça nesse momento é o mais importante para esse atleta. Fernandinha, antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde ao Pedrosa, a todo mundo que está nos assistindo. Eu não poderia deixar de me solidarizar com o Pedro nesse momento. E vou até abrir o que eu fiz ontem. Depois do que aconteceu, obviamente, publiquei nas minhas redes sociais. E depois, cara, fui pro meu cantinho, pro meu quarto e orei por ele.
porque eu me coloco no lugar dele. Imagina a cabeça desse atleta, o que não está passando. Porque como você bem mencionou, e também estava no bom VT da Alce, em 2018 ele passou pela mesma situação. Só que dessa vez, se a gente for parar e analisar o contexto, é ainda pior, sabe por quê? A idade dele já está mais avançada, querendo ou não vai ser a segunda lesão grave no joelho, embora não seja no mesmo joelho, mas é a segunda lesão grave. O valor de mercado dele cai, como bem mencionou o Pedrosa aqui no off. Então ele vivia o melhor momento da carreira dele, sem sombra de dúvidas. A gente trouxe aqui recentemente uma proposta de um clube inglês querendo comprar o Pedro por 20 milhões de euros, mesmo ele tendo 27 anos de idade e já ter ido para a Europa e já ter voltado para o futebol brasileiro. Isso também é levado em consideração. Então, é um momento muito triste para o Pedro. Eu desejo aqui toda a minha força para ele, que ele consiga passar por esse momento complicado. Ele é um cara religioso, tem o apoio da família, querendo ou não, isso ajuda, mas não tem como o rapaz não ficar triste nesse momento. Claro. E, obviamente, ele deve estar muito triste, muito abalado nesse momento, mas espero que ele volte. Ele vai ficar muito tempo longe dos gramados, cerca de 10 meses. Espero que ele volte ainda melhor. Mas, de fato, é um momento muito complicado para o atacante rubro-negro. Ô, Pedrosa, 10 meses a gente está falando do início do segundo semestre do ano que vem. Olha só, assim, eu fiquei muito triste ontem quando eu recebi essa notícia. Faz ideia o jogador, a família do jogador, a família que não tá perto, porque imagina, ele tá servindo a seleção, ele tá lá. A família recebe a notícia que nem a gente recebeu, Pedrosa. Isso foi um assunto que chateou o mundo do futebol, né? Os torcedores dos outros times, os jogadores dos outros times e, obviamente, a gente que trabalha comunicando esse futebol, o Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Venê, galera de casa. Sem dúvida alguma é uma lesão muito grave, ligamento cruzado anterior. É uma lesão até comum, infelizmente, dentro do futebol. A gente pode relembrar aqui, o próprio Neymar teve essa lesão, Jair e Paulinho pelo Vasco esse ano tiveram essa lesão. Então, assim, é uma recuperação muito delicada, onde você exige muita força mental e são 10 meses para ele voltar a pisar no campo como jogador de futebol. Isso não quer dizer que ele já vai voltar a ser o Pedro de antes, ele precisa de uma adaptação, ele precisa voltar realmente a perder o medo também depois dessa lesão. Ele sabe como é que é esse processo, por já ter passado por isso, mas sem dúvida alguma, o golpe que aconteceu dentro da carreira dele, de estar recuperando esse espaço na seleção, muita gente até cotava o Pedro para ser titular já na sexta-feira. Enfim, cara, só muita força ao Pedro, muita força mental, muito trabalho psicológico aí, se cercar de profissionais, se cercar da família, do amor das pessoas que gostam dele, porque a gente sempre lamenta, independentemente do grau da lesão, e sendo assim, então, é pior ainda. E não foi nenhuma lesão de choque, nada, né? Uma lesão realmente que ele teria... Ele se machucou sozinho. Então, ele teria... Ele se machucou se sozinho. ele tivesse sozinho, literalmente treinando sozinho. no ninho, assim, a culpa obviamente não é da seleção brasileira, né? Esse jogador estaria, se ele não estivesse treinando aqui, ele estaria treinando no Flamengo. Então, assim, eu acho que o torcedor não precisa ficar com essa raiva, assim, olha a seleção machucando mais um. Não foi a seleção que machucou o Pedro, o Vene Casagrande. Eu não acho que tem que culpar a seleção. E foi o que você mencionou. Ele poderia se machucar aqui. Sim. Descendo uma escada, ele pode se machucar. Verdade. Só que eu acho que esse tipo de situação levanta um outro debate, que a gente precisa ter esse debate. Não dá para o clube sair no prejuízo técnico e também financeiro. Eu acho que deveria ter uma discussão no futebol brasileiro, porque se isso acontecer, querendo ou não, ele se machucou com a seleção. Isso é um fato, não podemos esquecer isso. Então o Flamengo, além de ter um prejuízo técnico, vai ter um prejuízo financeiro, porque durante esse tempo todo, quem vai pagar o salário do jogador é o Flamengo. A seleção apenas devolve o jogador. E é isso que, de fato, acontece na prática. Eu acho que esse debate já poderia ter acontecido quando aconteceu com o Neymar, por exemplo, porque o Neymar está sem jogar até agora. E quem está pagando o salário dele é o Al Hilal. Pouca gente fala disso porque o clube lá tem muito dinheiro, não está fazendo nenhuma falta. No caso do Flamengo, vai fazer falta, obviamente. E repito, você vai acha além que do deveria ser técnico. debatido do caso como? O que você acha? Exemplo, vou dar um exemplo. Aconteceu isso aí, a CBF ou a seleção uruguaia, enfim, se fosse com a Arrascaeta, por exemplo, eu acho que a federação poderia ser responsável por pagar o salário durante o período que o jogador não voltar a campo. Ele voltou a treinar e o clube começa a pagar novamente. Ou deixa de ser obrigado a liberar jogador para a seleção, mesmo sendo data FIFA. Eu acho que deveria ter um debate. Eu não acho justo. E eu não estou falando isso por ser o Flamengo. Se fosse qualquer outro clube, claro, eu ia mencionar isso. Eu não acho justo o clube, no caso o Flamengo, ter o prejuízo técnico e o prejuízo financeiro. Porque a verdade é essa. O Flamengo sai perdendo bastante. Tanto é que a gente pode até entrar no debate se o Flamengo deve ou não contratar outro jogador para essa posição. Mas você não ter o Pedro
já é um grande prejuízo. E não ter o Pedro e ainda bancar o salário dele durante uma lesão que ele sofreu com a seleção brasileira, eu não acho nem um pouco justo. Você concorda, Pedrosa? Concordo. Não sei se é algum mecanismo de pagar metade do salário, de assumir um risco. Porque eu não sei se dá obrigação na data FIFA, porque senão a gente vai acabar esvaziando o que são as seleções de futebol. E a seleção de futebol é um sonho para todo mundo. Mas sem dúvida alguma, a responsabilidade financeira, principalmente para uma CBF que tem dinheiro para poder fazer isso, sem dúvida alguma eu acho que poderia ser uma discussão debatida de pagar metade, de dar suporte e tudo mais. Gente, a gente falando novamente eu aqui. acho que assim, eu acho interessante o debate, mas eu acho muito utópico. Se a gente está falando de uma confederação que não deu um suporte para um Grêmio e Inter financeiro, que passaram por tragédias de chuva, pensa nisso, Vene. Sim, não, Pensa. A gente viu o Inter ainda conseguiu recuperar rápido, né? O Beira-Rio. O Grêmio correu atrás do prejuízo. Imagina, CBF, eu acho que por uma problema. lesão, uma CBF custear, eu acho bem utópico. É porque nesse mas caso eu é acho CBF. muito Mas interessante. se fosse a Federação Chilena. Do Uruguai, talvez, que tem vários uruguaios no Flamengo, por exemplo. Sim, exatamente. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu também acho que não. Olha aqui, vamos olhar aqui a tabela. A gente colocou aqui uma arte, na verdade, com a sequência de lesões do Flamengo. Entendam, a gente está trazendo a do Flamengo porque foi o Pedro do Flamengo. Mas a gente não tá querendo nesse programa dizer que só o Flamengo machuca jogadores, ok? Até porque se a gente for olhar o cenário, eu tô doida para um jornalista CDF fazer a tabela de lesões do ano até aqui dos clubes. Eu tô doida. Eu fico dando F5 nos sites que tem um monte de CDF, aquele povo que faz umas matérias maneiras pra caramba, pegar aquela tabela e botar qual o clube que mais machuca. Você vê ali em cima os que mais brigam. Vai ter trabalho. Porque a gente tá falando não do Flamengo, a gente tá falando do calendário brasileiro, né, gente? Olha aí os lesionados do Flamengo. O Vinha tá com ligamento do joelho direito, né? Um problema. O Cebolinha, tendão de Aquiles, uma lesão muito, muito delicada no futebol. Muita gente vai lembrar, é a do Adriano Imperador, né? Foi essa lesão. Gabigol é posterior de coxa da coxa direita, um músculo na posterior da coxa direita, girou aí a nossa arte. O Arrascaeta, adutor da coxa esquerda. E o De La Cruz é também um músculo na posterior da coxa direita, na parte posterior da coxa direita. A gente está vendo muitas lesões nessa região da parte de trás, né, que a gente chama de posterior de coxa, né? O Michael também posterior da coxa direita e o Léo Pereira é um entorse no joelho esquerdo. Cadê? Vamos ver mais? Tem mais? E o Pedro agora com ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, cerca de 10 meses fora, sem sombra de dúvida, uma das maiores lesões aí, vamos dizer, da temporada, né, gente? O Bruno Henrique foi o quê quando ele ficou 9 meses também? Foi a pior, né? Porque foi o Bruno Henrique rompeu tudo, O último E ele ficou 9 meses, né? Ficou mais tempo do que... Ficou 10 meses. 10 meses. 10 meses. A expectativa então a gente era pode 12. até ter uma expectativa bacana aqui, porque a gente pode falar, de 10 para 9, bobeira. Pro jogador que tá parado, um mês é coisa pra caramba. Não, sim. O Jair e o Voltante. Paulinho, a expectativa é de 8 meses. Deles voltarem a treinar agora no mês de O Paulinho outubro. já tá o quê? 4? Mas eles já vão voltar agora a treinar com o grupo, pelo menos essa é a expectativa foi no mês de início da outubro. temporada, Foi no né? Campeonato Carioca. É porque no caso do Pedro, a gente lamenta mais ainda por estar acontecendo a segunda vez na seleção brasileira, entende? Não é só o problema da... Por exemplo, o Vinha vai ficar um longo período também longe dos gramados. Só que tem um contexto envolvendo o Pedro. E a verdade é o seguinte, dificilmente o Pedro terá uma outra oportunidade como ele estava tendo na seleção brasileira. Se você parar e analisar o contexto da situação, é por isso que eu lamento mais ainda. É porque quando a gente fala da convocação, a gente fala do que o jogador está construindo na temporada. E a gente viu um Pedro em que várias vezes nós colocamos aqui ele como um dos melhores jogadores brasileiros na temporada brasileira. E aí você tem uma lesão dessa, você interrompe tudo. E o eu Pedro acho trouxe o seguinte, recorte. Como ele volta? A seleção nunca brasileira sabe. também tem que lamentar bastante. Claro que porque sim. hoje, embora o João Pedro tenha sido convocado para o lugar dele, ele está jogando muita bola no futebol inglês, mas hoje a seleção brasileira não tem o seu travante como é o Pedro, com as características, que é algo raro atualmente. Se a gente falar para pensar, todo mundo de xerenha, hein? Inclusive, isso é até mais uma coincidência, né? Porque em 2018 o Richarlison entrou. Ele era do América Mineiro, né? Mas ele fez. Estava no ele futebol trouxe inglês. Agora é o João Pedro, que foi do Fluminense e também está no futebol inglês. Muito. Olha aqui, ó, o atacante holandês. Gente, esse nome desse homem é Depay que estão falando, né? Eu falo A gente Depay. estava falando em off, depois a gente Olha, conversa. você quer falar o nome certo Qual dele? é? É Memphis. Ele não gosta de ser chamado de Depay, porque o nome do Depay é o nome do pai dele. Ele não tem boas lembranças sobre o pai dele. Não, mas o debate não é esse.
O nome é de quem? É Depay? Sacanagem. Você pode falar Depay ou Depay, mas ele não entendeu gosta de ser ainda. chamado de Depay. Você entendeu agora? Do nome do pai. Pô, essa de dar inveja ao Smith. Mas não é sacanagem. Ele não gosta, ele gosta de ser chamado de Memphis. É Memphis? Memphis. Então vamos chamar ele do jeito que ele gosta aqui, hein, gente? Ainda mais se tem uma relação aí ruim, afetiva em relação ele não ao pai. gosta, já deu Olha aí o entrevista. Memphis. Quem tá com esse drone? Você? Sim. Assim, o Memphis... Eu vou falar só Memphis? Memphis. Tá bom. E ele O botou a Memphis- linguinha que ele faz Memphis. curso. Morou no Canadá. aprendi lá Vai. no Canadian. Vai, Benê. Mas o Memphis, ele foi oferecido ao Flamengo cerca de 2, 3 semanas atrás, bem antes dessa contusão do Pedro. Aí você vai me questionar assim, beleza, o que o Flamengo pretende fazer com essa lesão do Pedro? Eu fiz esse questionamento a um dirigente do Flamengo e ele falou de fato, ó, estamos avaliando, existe sim a chance da gente ir ao mercado e contratar um jogador. Lembrando que esse jogador, ele tem que estar livre no mercado, ele não pode ter contrato com nenhum outro clube, porque a janela de transferência Sim. está fechada. E é o caso do Memphis, ele está livre no mercado. A questão é, o Corinthians está tentando a contratação desse jogador, é um jogador extremamente caro. Será que vale a pena trazer esse jogador? Por que eu estou falando isso? Porque qual é a certeza que esse jogador vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro? Ele é holandês, estava jogando no Atlético de Madrid. A gente não tem nenhuma certeza. E não é um jogador barato. Eu, O particularmente... holandês morava na Espanha, vai se adaptar ao Brasil rapidinho. Eu, particularmente, acho o seguinte. O Flamengo não deveria ir ao mercado e fazer um grande investimento. O Flamengo tem um Gabigol hoje. Eu acho que a cobrança da diretoria tem que ser em cima olha do a carinha Gabigol. do Pedrosa. Gabigol, olha só, você tem um alto custo, querendo ou não, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, talvez o maior salário do Flamengo atualmente. A gente precisa de você. A cobrança tem que ser em cima dele, para ele ter uma postura profissional e voltar a render dentro de campo. Porque Filma para o mim Pedrosa. é um absurdo o Flamengo gastar o que gasta com o Gabigol e você não poder contar com o Gabigol. Como assim? Cadê? Como assim? Ô, Cris, por favor, deixa fechado no Pedrosa. Eu vou pedir pro Venê repetir uma frase. Ele tava normal, careca, tava me olhando normal. Qual foi Aí a frase? você falou assim, Ah. a parte do Gabigol, tem que confiar no Gabigol. Fala essa parte de novo. Tem que confiar no Gabigol. Não, a cobrança tem que ser Isso. em cima do Gabigol pra mudou. ele voltar. Não foi confiar que ele Subiu falou? a plaquinha. Foi ou não foi? O que Porque ele não, falou? O que ele falou tem... O Flamengo tem o Gabigol. É isso, foi Isso, isso. gente. E Tá. ele fez o quê? Qual cara que você fez? E eu fiz assim. Por quê? Por quê? Existe a teoria, existe a prática. Primeiro ponto, tá? Eu não sei quem já acompanhou a carreira do Memphis. O Gabigol nunca jogou no nível do Memphis. Nunca. Nunca na carreira dele. O Memphis é um jogador que já vestiu a camisa do Barcelona, Tava do na Atlético Eurocopa de Madrid, agora, pô. jogou Copa do Mundo, é jogador de Copa do Mundo. É um baita de um jogador. Não está no melhor momento da carreira dele. Mas aqui no Brasil, com a qualidade que ele tem condições totais de conseguir fazer uma temporada absurda. Joga muito, gente. Tem giro, bate com as Por que duas. esse homem tá tem sozinho, força. gente, no mundo? Entendeu? Mas o ponto é, ele não é um cara também fácil fora de campo. Ele é mais bad boy e tudo mais. Ele é bad boy? Ele é um pouco bom bad boy. Bom pro Flamengo, Não, funciona. não funciona, Venê? Não funciona. Agora, a minha Não, cabeça... Ó, tá cuspindo. Já tem o Gabigol que é bad boy também. A minha cabeça é... Eu sou um cara que defendo muito o Gabigol aqui, falo que ele é um grande jogador e tudo mais. O que ele vem desempenhando há pelo menos 1 ano e meio não é o Gabigol de pegar a bola debaixo do braço e deitar na temporada. O Gabigol não esteve no nível do Pedro nessa temporada em momento algum. Não chegou nem Mas perto. será que você não acha? Eu acho que o Gabigol Então, mas ele é é por muito isso mais que eu cito a palavra cobrança. do que a questão. Eu acho que quando o Gabigol apertar o botão da competitividade, ele é muito Aí tem competitivo. um ponto Isso também que a faz gente ele ser o precisa Gabigol. mencionar. Vamos lá, o Gabigol, Se ele apertar esse precisa, botão de novo, ele gente, ele precisa volta se a ser o valorizar Gabigol. no mercado novamente para ele Perfeito. conseguir Eu um bom também acho. contrato com uma outra Eu equipe. não tô comparando Eu com acho que esse ele cara. pode juntar a fome com a Eu vontade também de comer. acho. Eu acho um bom momento pro O Gabigol. Mas a diretoria tem que chegar no Gabigol e falar, Gabigol, é o seguinte, você ainda é jogador do Flamengo, você não está desempenhando nada há quase 2 anos, chegou a sua hora, você vai ter que desempenhar. A cobrança tem que ser em cima dele, pra Gente, ele mas eu voltar tô... a render. Gabigol Porque não pega ainda esse tem homem, outro. não. Mas aqui, o John já viu ele? É o que Você que é? não precisa, Fernanda Maia. Você não Gente, precisa. mas eu gostei das coisas que tu falou O ponto é o dele. seguinte, Vai rachar o elenco. O Gabigol não se encaixa no estilo de jogo do Tite. O Tite gosta de jogar com centroavante de referência. Mas, ô Pedrosa, Tem outro aspecto do Esse time homem também. é? Ele pode ser o tranquilamente. Tite falou na última entrevista coletiva, Aí, isso beleza. é sério, ele falou isso sério, que ele é um camaleão. Quem? O Tite.
Quem é camaleão? Ele Tite? próprio. O Tite? Ele falou, eu sou um camaleão, eu consigo me adaptar às situações. Chegou o momento dele se adaptar. Chegou o momento dele mudar o esquema dele, a verdade é essa. Bota um 4-4-2, olha só, Gabigol e Bruno naquela Henrique no pausa ataque. dos 9 Ponto. jogos em que todo mundo foi servir sua seleção, o Tite retocou bem demais. O Flamengo foi muito bem naquela ocasião. Não. Ele mudou o esquema. Ele não mudou o esquema na ocasião. Ele não mudou o esquema. Não, mas ele se adaptou com o que ele tinha. Não, ele se adaptou com o que ele tinha com os jogadores. Quando a gente fala que se adaptar a esse momento, é mudar esquema. Gente, o Flamengo precisa mudar o seu esquema. principal jogador. Perdeu. As pessoas não entenderam isso ainda. Não é o Gerson que tá jogando muito, não é o Fabrício Bruno que tá jogando muito, é o Pedro. O Pedro é o cara que decide as partidas. O Pedro é o cara que dá assistência, o Pedro é o cara que faz gol, o Pedro é o cara que chama a responsabilidade no momento que o Flamengo tá numa situação complicada. Exatamente. É o cara que aparece numa bola aérea. O Flamengo não tem esse jogador hoje. O Flamengo perdeu esse jogador. E sabe o que piora? O Gerson tem um substituto ali. Vamos lá. Lógico. Hoje tem o Alcaraz. Sim. O Fabrício Bruno, hoje tem o Léo Ortiz. O Pedro hoje tem Não quem? tem. Esse é o ponto. Não, Então, não ir é ao o Flamengo mercado- que não tem. O Brasil não tem. Não tem. O Por que Brasil tem, calma aí. Não, calma aí. São brasileiros, por exemplo, se você for pensar em o futebol seleção, brasileiro. quem é que vai? Tá. O Verratti? Nessa característica, Não vai, não tem. Mas olha só, o João Ele Pedro já é jogador ficou- de Premier ele League. ficou mal. Não, é porque, calma aí. Tá aí, Verrete. Uma boa sugestão pra ano que vem. Não pode, janela fechou. Pra ano que vem. Moleque, a chance dele vestir a camisa do Flamengo é 0. Ó, Pedro, já vi muita coisa no Deixa eu futebol. falar do Fogão, ó. Na próxima quarta-feira, 11 de setembro, o Flamengo realizará uma reunião no Conselho Deliberativo para votar uma emenda que busca dificultar a transformação do clube em uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol. A proposta surgiu em 2022, quando o rubro-negro recebeu uma oferta de assessoria financeira para explorar modelos de estrutura e possíveis investidores interessados em adquirir uma parte minoritária do clube. A emenda, que foi proposta pelo conselheiro Rodrigo Gustavo Roth, do Grupo Flamengo Maior, com a colaboração do Flamengo Sem Fronteiras e outros grupos políticos, pretende criar regras para uma eventual proposta de SAF. Atualmente, o Estatuto do Clube não contém disposições específicas sobre o tema, o que permitiria uma votação simples no Conselho Deliberativo, caso fosse apresentada. No entanto, a emenda sugere duas mudanças principais. A votação sobre a criação de uma SAF deve ocorrer em Assembleia Geral, com a participação de pelo menos 60% dos sócios aptos a votar, cerca de 6.000, sendo necessária a aprovação de 2/3 do quórum. Além disso, a emenda estabelece uma quarentena de 6 anos para que dirigentes do triênio anterior não possam assumir cargos remunerados na SAF. Com 217 assinaturas, muito acima do mínimo de 50 necessário para levar a emenda ao Conselho Deliberativo, a proposta recebeu o apoio de 3 pré-candidatos à presidência do Flamengo nas eleições de dezembro: Maurício Gomes de Matos, Luiz Eduardo Batista, BAP, e Valim Vasconcelos. O candidato da situação, Rodrigo Dunchey, não assinou a emenda por fazer parte da comissão que analisa as propostas. Roth acredita que a emenda será aprovada devido ao amplo apoio recebido. A discussão sobre SAF não é nova na Gávea. Em outubro de 2022, durante um período em que outros grandes clubes como Botafogo, Cruzeiro e Vasco se tornaram SAFs, o Flamengo recebeu uma proposta do Banco BTG Pactual e da empresa Win The Game para explorar modelos de negócio e possíveis investidores interessados em adquirir até 49% do clube. O estudo, encomendado pelo Flamengo, apresentou 3 alternativas estratégicas para a implementação de uma SAF, sendo a mais recomendada a constituição de SAF por drop-down de ativos selecionados. No entanto, o documento não sugeriu valores de venda, apenas indicou uma comissão de 3,5% sobre a operação, limitada a R$5 milhões. Em contato com a reportagem, Cláudio Prakovnik, ex-dirigente do Flamengo e responsável pela proposta, esclareceu que o clube não contratou sua empresa para implementar uma SAF, mas sim para entender o processo e explorar possíveis formas de captação de recursos. Prakovnik, que agora integra a chapa de Luiz Eduardo Batista, destacou que sempre considerou que o Flamengo não precisava de uma SAF no momento, e que a decisão final sobre qualquer mudança cabe à diretoria do clube. Por outro lado, o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti,
negou que o clube tenha solicitado um estudo específico para a criação de uma SAF. Ele mencionou que uma grande instituição financeira, junto com uma empresa especializada, apresentou uma proposta para vender até 49% do clube, mas que essa iniciativa nunca foi solicitada pela diretoria, e que o presidente Rodolfo Landim não deu continuidade à ideia. Em maio deste ano, Landim chegou a se declarar favorável à criação de uma SAF em um modelo diferente do que existe atualmente no futebol brasileiro, visando a construção de um estádio sem endividamento ou prejuízo ao futebol. Contudo, a gestão atual reconsiderou essa possibilidade, optando por utilizar o potencial construtivo da Gávea como fonte de recursos para as obras do futuro estádio.